E aí, hoje vou mostrar a instalação do Arch Linux, UEFI, né? E EFI, né? Com criptografia LUKS. Criando um container criptografado com o LUKS e fazendo essa configuração, né? Para instalarmos o Arch Linux em UEFI, né? Chamam de BIOS, né? UEFI e tal, mas a configuração ali, UEFI, com a questão da criptografia FDE, que é o Full Disk Encryption, né? Claro, você pode usar um SSD, pode usar um HD mecânico, não importa, né? Então, aqui no caso, não vou ensinar a mostrar no pendrive, nada do tipo, para ver se está ativado depois de bootar aqui vai aparecer root artiso, né? Depois de bootar essa ISO no seu sistema, no seu computador, tem aqui uma pasta, né? ls barra sys firmware EFI EFI vars. Tem que ter esses arquivos aqui, né? Boot current e esses UIDs aqui, né? UIDs que vão fornecer a informação que está bootado como UEFI. Então, a primeira coisa, né? Então, load keys BR-ABNT2 para, né, funcionar a barra no lugar certo, até o C cedilha funciona. Maravilha. Para o Wi-Fi, recomendo pesquisar, né? Tem o IWCTL, né? Se você precisa se conectar ao Wi-Fi, né? Para instalar, ou o cabo de rede. Recomendo usar o cabo de rede, mas tem um programinha aqui, que é o IWCTL, né? Que ele configura, que eu não vou ensinar a configurar, mas é fácil de achar aí na documentação do próprio Arch Linux. Enfim, tem uma configuração aqui que é o Time Date CTL, para podermos setar o Network Time Protocol, né? Para ficar certo o horário e tal. Dá para dar um Time Date CTL, dar um True aqui, ele vai configurar a hora e tal. Enfim, para nós configurarmos aqui, no caso, a instalação aqui, o foco é a criptografia em UEFI, vamos ver no caso aqui o LSBLK. E eu tenho aqui um disco de 20 GB somente. Claro, é uma máquina virtual. Só que a questão aqui é que se é um SSD, um HD, não importa. A questão é se você fizer um apagamento seguro, né? Como eu tenho vídeos nesse canal, mostro apagamento seguro de SSD. No caso de HDs, é sobrescrevendo os dados, né? Só estou falando disso, né? Porque a gente vai aplicar uma criptografia por cima desse sistema, né? Desse SSD ou HD. Podemos ver se tem conexão, né? Pingar aqui Arch Linux .org, né? Ele vai pingar ali, né? Funcionou. A rede está funcionando. Aqui, no caso, está cabeado, né? No caso, mesmo que é uma máquina virtual. Mas a primeira coisa aqui, já que eu sei que é o SDA, isso tem que tomar muito cuidado, né? Se você tiver outros tipos de dispositivos aí. Então, vou usar o Gdisk. Cada um usa aquele que quiser. As partições também é de gosto. Então, GPT, né? Vamos digitar O para criar essa bela GPT. No caso aqui, vamos criar duas partições, não vou criar muitas não, porque no caso aqui não é uma instalação simples. Se você quer criar uma barra home separada, pode criar. É só escolher aqui, menos, no caso aqui, N, né? Daí aqui a primeira partição, né? Vai ser a primeira, né? É de 1 a 128, né? Porque o GPT suporta muitas partições. No caso aqui, Enter. Daí aqui coloca mais 512 M, né? Megabytes. Aqui vai ser o tipo dessa partição. Então, IF00, que é o EFI System, né? A próxima agora vai ser, no caso, N novamente, vai ser a partição 2. Aqui, se você quer criar uma partição, né, 2, no caso eu quero usar todo o resto do sistema que tem ali do SSD ou HD, esse segundo aqui eu cliquei em Enter, aqui eu também clico Enter então. Né? E aqui eu escolho o tipo da partição, que vai ser 8E00, que no caso é o Linux LVM. Né? O Linux LVM, vou dar um W para
para write, né? Ele vai escrever nessa partição. Yes, Y maiúsculo. Ele vai escrever, né? Writing new GUID partition table GPT. Tá? Complete successful. Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um makefs, né? Ponto .fat menos F32 barra dev SDA1, né? Se formos ver ali, ó, SDA, SDA1, então é SDA1, que é a primeira partição dos 512 megabytes, né? Formatou, né? Se der um blkid, né, barra dev SDA1, ele vai mostrar aqui que ele ficou VFAT, né? E tá tudo certo. Mode probe, no caso ali, dmcrypt. dmcrypt, ele vai carregar esse módulo aqui no sistema Linux. Listando novamente aqui os discos, né, ou SSDs, SDA1 512 MB, 20 GB a capacidade, e aqui SDA2 19.8. Vamos criptografar agora. Crypt setup, no caso, né, vai ser lux format, né, maiúsculo, lux format. No caso aqui, não vamos usar também a questão do grub. O grub, eu não sei se ele está suportando agora. O grub 2 não suportava o lux, formato do lux 2. Ele só funciona no lux 1. Então, no caso, muitas vezes você vai procurar na internet documentações e até mesmo pessoas ensinando. No caso, ele usa menos type 1 lux, né? 1. Para, no caso, se fosse o grub. Não vamos utilizar o grub, então vamos deixar, ou coloca menos type lux 2. Nós não vamos utilizar o grub, então dá para utilizar o lux 2. Mas ele já é por padrão aqui no caso do próprio configuração do lux. Podemos utilizar aqui, por exemplo, use random, né, para randomificar aqui, "-s1", "-s512", "-h", vamos usar uma hash 512 também, né, SH512, barra dev SDA2. O que vai acontecer aqui? Ele vai pedir a senha. Então, yes em maiúsculo, em capital letters, que é yes em maiúsculo, e vai pedir a senha. Como eu sempre digo, recomendo uma senha de 64 caracteres, né? É claro, uma passphrase, uma senha que você lembre, né? O ideal é uma senha que você lembre, para quando você ligue o dispositivo, você lembre dessa senha e digite-a nela. Dá para trocar de tempos em tempos, né? De tempos em tempos dá para trocar também, né? Está criando-se container criptografado dentro dessa partição desse dispositivo. Demora um pouco, né? Porque ele usa o random ali e tal. Usa random, foi executado. Maravilha. Agora vamos criar, né, a questão do container LVM, né, com esse Lux. Primeiro vamos ter que dar um crypt setup. No caso, dar um open barra dev SDA2 em barra. Na verdade não é em barra, é o nome que você quiser. Então é crypt, vou pôr aqui, ou qualquer outro nome, qualquer coisa que você quiser pôr aí, você coloca. Crypt setup open barra dev SDA2 no meu caso aqui. Se for um SSD NVMe, pode ser que apareça NVMe alguma coisa. Enfim, aquela senha digitada antes pouco, né, agora mesmo. Ele vai abrir esse container criptografado. Ele vai ficar em ls barra dev mapper, né? Está aqui, ó, crypt, está aqui. Então vou dar um pvcreate para ele criar essa questão do LVM. Então barra dev mapper crypt, né? Physical volume successful created, né? Então vgcreate agora, vgcreate, no caso aqui um nome também qualquer aqui, né? Pode ser vol de volume, né? Vou colocar vol barra dev mapper crypt. Também foi criado com sucesso. Aqui então lvcreate, tá? Menos L. Aqui no caso é a questão dos volumes que foram que você vai querer criar. Então é aqui que eu crio a swap, a barra home,
ou outros tipos de barra que você quiser criar, né? Quer deixar outro para montar outras coisas ali, você pode montar também. Então lv create -l. No caso aqui, vou criar uma swap de 8 GB. Vou criar a swap, mesmo que é um SSD, se fosse, né? No volume vol, que é aquele que nós colocamos o nome, -n swap, ou swap, né? Foi criado com sucesso. No caso aqui, se eu criar uma home, eu colocaria aqui, né? Por exemplo, 40 GB, é um exemplo, no volume vol, -n home, no caso. Se fosse o caso, eu não vou criar home, né? Ou se fosse o root também. Eu vou criar a barra root aqui, vai ser o root, 40 GB. O resto do disco, se fosse o resto do disco, por exemplo, home, no caso ali, ó, seria um L minúsculo daí 100, o que sobrar do disco você digita 100% free. O que tá 100% free, daí você cria home, ou no caso, eu não vou criar, vai ser todo o resto. Criei a swap, todo o resto vai ser root. Tudo vai ser montado no root, a home, tudo. Mas se eu quero separar, é aqui que eu faço a separação. Não é lá na criação da partição, porque aqui vamos usar o LVM, então não é necessário criar uma partição separada, só se quiser criar, né? Então, é isso aí. Foi criado com sucesso. Agora, né, makefs.ext4, vou usar o xt4, né? Isso que cada um é btrfs, não sei. Aqui no tutorial, nesse aqui, eu vou usar o ext4. /dev vol, né, root, né? Vai criar esse sistema de arquivos dentro desse volume LVM, né? Makef, no caso, se fosse mais uma partição, né, makefs /dev vol rom, ou outra que você tenha criado. Make swap agora, /dev vol, né, swap. Ele vai criar a swap ali. Então tá muito bom. Vamos montar agora o sistema. Então mount, né, /dev vol root em /mnt. Agora é tudo tradicional, né? Montar em /mnt, cria se você tem o home, cria um makeadir /mnt home, cria lá o home dentro de mnt, né, /mnt home, e mount. Mas no meu caso não tem, então vou dar um swap, swap on, né, swap on /dev vol swap. Ele vai, né, ligar a swap, vamos dizer assim, né. No caso aqui, temos que criar, né, makeadir /mnt boot, vamos criar a pasta boot e vamos montar também a /dev sda1, né, que é o nosso IFI mt boot. Vamos montar ele ali. Já dei o swap on. E agora o packstrap tradicional. Packstrap /mnt base devil Linux -firmware, então são os firmwares LVM2, e vamos instalar o Vim, o Nano, aquele que você quiser ali, o editor que você quiser. Tá? Então vamos nessa. Agora vai começar a buscar esse synchronizing pacotes, né, com a base de dados do Arch Linux. Aqui eu errei, é firmware, né? Eu errei aqui. Vamos novamente. Aí, ó, vai começar a instalar agora. Dependendo da sua conexão, demora mais, demora menos. Isso aí independe, né? Vamos aguardar. Após ter baixado essa parte aqui, todos esses pacotes com o packstrap, vamos agora continuar, né, com o gen fstab, o clássico gen fstab, para gerar esse fstab em /mnt para dentro de /mnt etc fstab. Ele vai gerar esse fstab. Agora é só dar um art chroot e vamos ter acesso a este sistema. Estamos nele neste momento. A partir de agora, pacman instala o sistema, o programa que você quiser nele.
Agora temos que continuar configurando, né? Então vamos configurar agora, no caso, tem muitos que fazem, por exemplo, um comando de pacman, né? Um pacman, por exemplo, key. O que ele vai criar aqui? Vai popular as chaves, né? Init e tal, ele vai popular chaves, né? Daí, e comercial, pacman menos key, menos populate Arch Linux. Então ele vai appending keys from archlinux.gpg. Ó, next trustdb check 14/10/2022. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Vamos configurar aqui no caso, né? vim/etc locale.gen, que é a questão da linguagem, né? Da linguagem aqui do sistema. Então, barra, né? pt underline br, ele vai achar aqui o, né? Muitos desses comentam esse UTF-8, UTF-8. Tem esse outro aqui, o ISO 8859. Se quiser comentar, fique à vontade. Então, sair e salvar, né? Com o x, x, ESC x, sai do vim, né? No caso aqui, vamos locale -gen, ele vai gerar, né? pt br.tf8. Vou dar um eco agora, né? Eco lang em maiúsculo, igual a pt br.utf-8 para dentro de /etc locale.conf, agora não .gen, .conf. Maravilha, export lang igual a pt br.utf8, né? Ele vai exportar, né, para variável de ambiente lang pt_br.utf-8. Então é isso aí, a parte da linguagem do sistema. Senhas agora, né? FSWD, senha do root, cada um coloca o que quiser. E criar um usuário, useradd, -m, -g users, -g will, também participar do grupo will, no caso ali, -s/bin bash, no caso eu vou usar o bash mesmo, e o nome do usuário. Aqui você especifica o nome que quiser. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Jack, por exemplo, qualquer coisa. Criou o usuário, PSWD, Jack, e a senha novamente, atualizada com sucesso. Vamos configurar agora o mkinit cpio.conf, que são os rooks que vão carregar ali com LVM, no sentido da criptografia LVM, com Lux, e também com o bootctl, que vamos utilizar como gerenciador de boot, né? Então, vim/etc mkinit cpio.conf e vamos configurar esse rook, que tem a ver com a criptografia que vamos utilizar. Vamos procurar aqui a variável chamada rook, né? Aqui temos a questão do keyboard. Vamos ter que copiar essa parte aqui, ó. Vou dar um V aqui, vou selecionar o keyboard, né? E vou colocar ele aqui na frente de block, né? Na frente de block, vou colocar a palavra keyboard. Então vai ficar block, keyboard. E aqui vou colocar, no caso, encrypt, né? Encrypt e LVM2. Vai ficar keyboard encrypt LVM2 file systems e FSCK. Vai ficar nesta condição aqui, essa linha rooks, né? Correta. Vamos agora gerar esse mkinit cpio -p linux. Então ele vai gerar esse mkinit cpio. Vai dar uns warning ali, mas não tem problema nenhum. Agora vamos criar o bootctl, né? Bootctl path igual a /boot, que é onde está, né? Install. Então ele vai instalar todos os
Opa. É pat sem o C, né, no caso, né? Então ele vai instalar, já criou, né, o EFI. Então aqui vamos configurar vim/boot loader.conf, o bootctl, né, que não é grub, é o bootctl, né? O que vamos colocar aqui? Vamos timeout, vamos deixar no 3 ou 5 segundos, se quiser, né? Aqui no caso, vou colocar default art, porque é o arquivo que vamos criar também ali, default art, né? Timeout 3, e vamos colocar aqui também editor 0. O que é isso? Para não poder ser modificado no boot este sistema de boot aqui. Não dá para modificar nada ali no editor do próprio boot. Que existe esse editor, no Grub existe, no bootctl existe, mas não vamos deixar que seja habilitado isso. Então, editor 0 ou 0. Outro arquivo será em boot, né, vim/boot loader entries, né, entries/art.conf, que esse arquivo não existe, né? Então aqui que vamos colocar aqui title é o título. Ali você coloca o nome que quiser. Então art, né? Art Linux. No caso Linux /vm Linux, que é a questão do kernel do Linux aqui, né? VM Linux init rd /init ramfs init ramfs menos linux.img, né? Linux.img. Agora vem a questão do UUID desse dispositivo, né? Daquela partição específica que está, né, no caso do LVM, no volume específico que está o UID, né, desse dispositivo. Então, se nós sairmos aqui e fizermos um blkid em /dev sda2, temos o UID aqui do dispositivo. Então eu posso vir aqui copiá-lo, né? Posso copiar esse UID, Ctrl C aqui, Shift C, só que no caso, na instalação real, você não consegue usar o mouse. Aqui eu estou num terminal remoto, né? Então você não vai conseguir usar o mouse aqui, só se você usar um terminal remoto. Recomendo fazer assim, né? A saída, né? Aquele arquivo, que seria /boot loader entries/art.conf. Claro que não é só o maior aqui, é maior, senão ele vai sobrescrever aquele arquivo. Então, é blkid/dev sda2 maior, para não sobrescrever, né? Então, se formos lá agora, né? Dá para só selecionar lá o ID também, né? Eu vou fazer dessa forma, que é dessa forma que vai estar ali no caso. Então, vamos apagar aqui tudo isso aqui, né? Vamos apagar isso aqui tudo. Da forma mais prática e tranquila de fazer, né? Tem no comando blkid você seleciona somente o UID, né? Só que não me recordo agora da flag. Então, options, crypt, né? Crypt device, crypt device igual a UUID, igual aqui o UID. Daí 2 pontos, crypt LVM, daí root igual a /dev, no meu caso aqui é vol, que eu coloquei lá no LVM é vol, depende do nome que você colocou lá, root, quiet, rw, né? Quiet, rw. Então, verificar se está tudo correto aqui, né? Crypt device igual a UUID igual ao UUID do seu dispositivo, 2 pontos, crypt LVM, root /dev vol, no meu caso, root quiet rw. Tá aí, salvou, pronto. É claro, agora, né, para completar a configuração, instala o que quiser. Dá um pacman aqui, por exemplo, quer instalar o Firefox, quer instalar outros, né, quer instalar a interface gráfica já aqui, você instala, né, não importa. Então vou dar aqui, por exemplo, pacman -s, vou instalar o dhcpcd, é muito importante isso aqui, porque às vezes só tem esse para se conectar,
né? O IW, IWD, WPA underline suplicante, né? Que são para Wi-Fi, né? Conexão Wi-Fi, não. IW, IWD, Network Manager, né? Network Manager, WPA underline supplicant, se eu não me engano é assim que escreve. Polkit também por causa da questão do Wi-Fi, né? Às vezes dá erro na conexão do Wi-Fi, o Polkit também é questões de permissões. Então, IW, WD, Network Manager, WPA suplicante, Polkit, DHCPCD. Daí, é claro, dá para instalar um monte de coisa aqui. E vai instalar esses pacotes, né, aqui no sistema. Então tá aí. Já criamos a senha, já fizemos tudo. Exit, né? Dá um exit, dá um mount -r/mnt. Muitas vezes vai dar erro, às vezes não vai dar erro. E daí é agora que é a hora da verdade. Reboot. Arch Linux. Vai pedir a senha. Vai verificar se a senha está correta. Vai e carregou o sistema. Jack. Estou dentro do sistema Linux instalado, completinho e tranquilamente funcionando. Então, basicamente era isso, né? LSBLK, ali crypt LVM, né? Está configurado, né? Vol swap, vol root está funcionando perfeitamente, criptografado e montado. Agora é só seguir a configuração. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.